Botando Pilha na TV. Fala galera do Botando Pilha na TV, estamos aqui mais uma segunda-feira, hoje com um pouquinho de atraso, mas como não poderia deixar de ser, a pauta quase sempre é política. Hoje, apesar de um pouco gripado, a gente segue aqui e com toda esta efervescência política pela qual nosso país passa, eu vou fazer o seguinte: enquanto a gente já não entra direto na pauta do que eu tenho para falar para vocês, eu vou trazer aqui, já eu vou pedir para o Paulinho tocar para 13, algo que desde quando começou este golpe, a gente tem escutado com a maior cara de pau, principalmente os golpistas encherem a boca para dizer: mas não fui eu que votei no Temer. Como assim? Quando você casa, né, ou com o homem ou com a mulher, é como se você fosse responsável pelo sogro ou pela sogra, né? Ou então como se quem votasse ou seguisse Jesus Cristo fosse responsável pelo Judas, né? Acho que é isso que os coxinhas, reaças, nazistas tentam dizer a partir do momento em que você defende a democracia, o voto popular, né? Muito mais a democracia e o voto popular do que a próprio governo de Dilma, que eu tenho minhas críticas, né? Como se você votou por um governo, uma proposta, né, fosse responsável por todo esse desmando que este bandido, porque agora não tem nenhum problema em dizer, Michel Temer é um bandido, é um criminoso, e que as gravações da JBS só vieram a confirmar tudo que nós dizíamos desde antes de todo este golpe, desde antes de tudo isso aí vir à tona. Então, para deixar bem claro aqui, é como está na matéria do 247. Toca para 13, ô Paulinho. Aqui, ó. Gravação com Temer foi legal e apontou crime. Com a Dilma, a gravação que o criminoso do Sérgio Moro fez foi uma gravação ilegal, tanto que ele já pediu desculpa por ter feito isso e não tinha nenhum crime. Toca de novo aqui para mim, Paulinho. Então, o que a gente precisa desnudar de uma vez por todas é acabar com essa disfarçatez desta falsa imparcialidade que a mídia, os coxinhas, os reaças e os golpistas querem dar no momento em que estes atribuem, né, de certa maneira, a quem defende a democracia e a quem se opôs a este golpe descarado, né, a responsabilidade por um criminoso agora, né, pego aí com a boca na botija, né, como se a responsabilidade deste desgoverno Michel Temer fosse, né, de culpa de quem defende a democracia. Então, é muito bom a gente deixar claro aí, e para deixar mais claro, eu vou passar para vocês agora aqui, prestem bem atenção neste vídeo do médico, eu vou até tirar aqui para botar mais perto aqui para vocês escutarem, o médico infectologista Alexandre Mota. Antes de tocar para 13, Paulinho, deixa eu soltar aqui o vídeo, vamos ver se a internet colabora, né? Porque aqui, como é feito ao vivo, de vez em quando a internet daqui trai a gente, né? Vamos ver se ela até agora estava funcionando direitinho. Vamos ver se ela colabora e funciona para que eu possa mostrar esse vídeo, que é um vídeo muito importante, e é um vídeo muito didático, e é um vídeo muito esclarecedor sobre essa questão de todos os desmandos. É impressionante, quando a gente precisa a internet falha. Vamos tentar aqui ver se ela volta a funcionar, para que eu mostre aqui para vocês. Vamos ver se ela abre, com calma. Sou Alexandre Mota, eu sou médico infectologista em Natal. Toca para 13, Paulinho, eu vou voltar aqui. As gravações onde o presidente Temer é flagrado. Já está na 13, Paulinho, que eu estou sem retorno aqui. Então, pessoal, vou começar aqui de novo, vamos lá. Sou médico infectologista em Natal. Essa semana, quando foram divulgadas as gravações onde o presidente Temer é flagrado cometendo vários crimes, surgiram nas redes sociais algumas versões para tentar minimizar a gravidade do assunto ou para apontar contradições a quem fazia crítica ao Judiciário Nacional. E é preciso dar alguns pontos nisso. Primeiro, essa gravação da agora, ela foi absolutamente legal. A gravação contra Dilma era ilegal. Essa gravação de agora aponta crimes do presidente da República. A gravação que o juiz Moro autorizou
operação de Dilma não tinha crime nenhum. Uma coisa importante é que essa delação que a Friboi faz, ela foi voluntária. As delações da Lava Jato, as pessoas são condenadas primeiro, para com isso obrigá-las a dizer o que se quer. E por último, a crítica que se faz à imprensa. A imprensa, na verdade, nesse momento está vindo a reboque. A imprensa, junto com a Lava Jato, atua em conjunto. E aí a grande pergunta é, a imprensa ficou isenta de repente? A imprensa não sabia quem era Michel Temer? Nem sabia quem era o seu governo? A imprensa não sabia quem era Aécio Neves? O que está acontecendo é que a imprensa percebe claramente que o governo Temer é um governo putrefato, que apodrece em praça pública e que esse governo morreu. E a Globo tem interesses em que as reformas sejam aprovadas, assim como tem interesse que mude a legislação para que ela possa ser vendida para um grupo mexicano. Hoje a legislação não permite que um grupo de imprensa nacional, um grupo de telecomunicações nacionais, possa ser de dono estrangeiro. Então, na verdade, a Globo tem interesse em que as coisas andem com celeridade. A grande dúvida que essas gravações dão são duas. Temer, claramente, em um dos pontos da gravação, diz que ele tem influência sobre a imprensa. Ninguém vai investigar isso. A segunda coisa, o delator aponta que ele comprou 2 juízes. E a grande pergunta que ninguém está fazendo, quem são esses juízes? A grande vantagem dessa operação, que não tem nada a ver com a Lava Jato, ela ocorreu em Brasília através do Ministério Público daquela unidade, é que ela desnudou algumas parcialidades que a Lava Jato sempre teve. Por exemplo, Cunha, durante o seu depoimento, fez perguntas a Temer, que o juiz Moro indeferiu. A grande pergunta é, por quê? E a outra coisa é, a mulher de Cunha é cúmplice nos seus crimes. Por que ela não foi presa? Cunha dizia a todo tempo que se a mulher fosse presa, ele entregaria todo mundo. É verdade isso? Ou seja, por que razão essa senhora não foi presa? Já que os parâmetros da Lava Jato sempre foram prender para promover delações. Por último, quando o juiz Moro bateu aquela foto indecorosa com Aécio Neves, ele já sabia quem era Aécio Neves? Portanto, reflita sobre isso. Pode voltar para mim, Paulinho. Então, pessoal, para captar melhor o som desse vídeo, o qual eu me baseei aí para poder, de certa maneira, acabar aí. Deixa eu fechar aqui. De certa maneira, acabar porque, assim, não tem jeito. Coxinha, preconceituoso, anti-esquerda, antipetista, não tem jeito. Os caras querem porque querem, de certa maneira, não dão o braço a torcer. Agora, a verdade é o seguinte. Enquanto a galera da esquerda, os progressistas, quem tem consciência de classe, bate no peito e tem orgulho de dizer eu votei em Lula, eu votei em Dilma, eu defendo a classe trabalhadora, essa galera fica, de certa maneira, protegendo os seus malvados favoritos apenas por tirar um governo de maneira, e aí eu vou, de maneira ilegal. Que verdade seja dita, peritos do Senado colocaram e redigiram um documento na qual afirmavam que a ex-presidenta Dilma não tinha cometido dolo na questão das pedaladas. Servidores do Ministério, o Ministério Público também se pronunciou dizendo que Dilma não cometeu crime. Portanto, o que está cada vez mais configurado, né? Impeachment sem crime de responsabilidade não é impeachment, é golpe. Foi golpe. Foi muito golpe. E agora o que está acontecendo com a Rede Globo na maior cara de pau, primeiro se utilizaram de Eduardo Cunha, com a conivência do judiciário, seletivo, burguês, corporativista, corrupto. Deixaram este bandido que já era reconhecidamente bandido em um paraíso fiscal. O cara é tão bandido que o Ministério Público da Suíça não aguentou. Né? A Suíça, que tem leis flexíveis para movimentações financeiras,
há décadas, desde que eu era criança, não aguentou o seu Eduardo Cunha. Mas o judiciário brasileiro, frouxo, para não dizer fascista, deixou este bandido incendiar o país durante 6 meses sem tomar nenhuma providência. E agora é o mesmo judiciário que é pego de calça curta e com batom na cueca, com o seu Gilmar Mendes traficando influência. Verdade seja, senhoras e senhores, o seu Gilmar Mendes, que há tempos eu digo é um gangster de toga, foi pego em uma gravação atendendo o bandido assassino, que é isso que a Aécio Neves. A Aécio Neves coloca que tem que ser em uma ligação com o dono da JBS, que a pessoa que ia receber o dinheiro tinha que ser alguém que eles pudessem matar antes de fazer a delação. Senhoras e senhores, vocês já pensaram se o Dilma ou Lula, qualquer petista, fosse pego em uma gravação cogitando matar alguém? O caso Celso Daniel é mais do que investigado. Tentaram fazer ligação, até hoje tentam. Ministério Público já investigou, Judiciário já investigou e não conseguiram provar nada. E até agora tentam acusar e ficam com a piadinha, quem matou Celso Daniel. Agora vocês já imaginaram se algum sindicalista fosse pego, algum membro do Partido dos Trabalhadores ou da esquerda, fosse pego em uma ligação dizendo tem que ser alguém que a gente pode matar antes de fazer a delação? O que é a Globo, o estardalhaço? O que é que o Judiciário não estaria fazendo? Mas, sempre acusaram os governos Lula e Dilma de aparelharem o Judiciário, quando, na bem da verdade, eu acredito que esse foi um dos maiores erros do governo Lula e do governo Dilma, indicar para o Supremo alguém com só pelo notório saber e sem compromisso político. Que essa história de imparcialidade, conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. A direita sempre cobrou um republicanismo, para mim até pueril, da esquerda. Republicanismo este que eles nunca praticaram. Haja vista a indicação do senhor Alexandre de Moraes, que também em gravações é acusado pelo dono da JBS, de juntamente com Aécio Neves, proteger a cúpula do PSDB e dos bandidos do PMDB. A casa caiu, senhoras e senhores. Então eu quis colocar hoje aqui este vídeo, que ele é muito didático, do infectologista Alexandre Mota, que é para a gente acabar de uma vez por todas com esta conversinha de que é a mesma coisa. É a mesma coisa, coisa nenhuma. Tá? Ah, o dono da JBS, o Wesley, falou que deu dinheiro para Dilma e para... Se futuramente aparecer vídeo, foto ou extrato, que se comprove. Porque até agora, em relação a Lula e Dilma, o que se tem é muito ouvir dizer, eu disse isso. O que tem, né, o que o Moro teve contra o Lula foi o quê? Um contrato sem assinatura. Ah, brincadeira. O judiciário desse país não só está de sacanagem, como é o próprio golpe. Certo, senhoras e senhores? E para dar sequência aqui, eu sei que futuramente vão tentar nos processar. E, aliás, já tá. Então vamos entrar logo numa outra pauta, né? Eu havia falado a semana passada do caso aqui do rolo com a deputada corrupta Celina Leão, e hoje eu vou falar de um outro processo. Processo esse que o senhor Rodrigo Janot tentou nos intimidar, saiu na Globo, na Veja, na época, que o Ministério Público iria me processar por calúnia e por injúria, pelo fato de eu ter denunciado que o Rodrigo Janot se encontrou com Romero Jucá no mesmo restaurante, no mesmo local. Qual era o que o seu Rodrigo Janot não contava? É que é verdade, pessoal, que eu errei o nome do restaurante. Falei que era no Taipá. Não era, não. Era no El Negro. E o El Negro, senhoras e senhores, fica do lado do Taipá. Foi esse pequeno equívoco. Só que agora, senhoras e senhores, semana passada nós tivemos a primeira audiência de conciliação, audiência esta de um processo civil. Civil. O senhor Janot está querendo nos intimidar e está querendo dinheiro. Civil, não tem nada criminal ainda, pelo menos. O senhor Rodrigo Janot, ficamos cara a cara, o senhor Rodrigo Janot não teve coragem de me olhar no olho. Quando nós demos uma deixa de que nós sabíamos e que nós temos como comprovar que
que o seu Rodrigo Janot estava no El Negro, dia 2 de fevereiro, na mesma hora, no mesmo restaurante em que estava também o seu Romero Jucá. E nós vamos até o fim, nós vamos provar. Isto é, senhoras e senhores, o Ministério Público e o Judiciário deste país. Por que hoje eu digo que hoje eu estou até um pouco indignado? Porque eu vi no noticiário uma matéria dizendo que a atriz, apresentadora, Mônica Iose, foi condenada a pagar 30 mil para o gangster de toga do Gilmar Mendes. Por ter feito o que eu estou fazendo aqui. Denunciar, emitir opinião contra esse judiciário corporativista, seletivo, burguês, oligarca e, por que não dizer, corrupto. Só que o processo que ele moveu contra a Mônica Iose foi antes de sair essa gravação, na qual o canalha, o bandido do Aécio Neves, liga para o seu Gilmar Mendes e ele atende, pedindo para que o seu Gilmar Mendes não só fizesse lobby por uma lei a qual ele estava relatando e queria que passasse, como também traficasse influência. E o que é que o seu Gilmar Mendes falou? Tudo bem, vou ligar, vou fazer. Senhoras e senhores, além da queda de Temer, além da prisão de Aécio Neves e Romero Jucá, Gilmar Mendes e só Alexandre de Moraes não têm a menor condição de continuarem ministro da Suprema Corte do Brasil. Este país está cada vez mais afundando numa crise política, por quê? Me arrisco a dizer, senhoras e senhores, porque o nosso judiciário, que se coloca como santo arauto da moralidade, não é isento, não é imparcial e não é técnico, coisa nenhuma. A democracia só vai ser plena nesse país o dia que o Judiciário e o Supremo realmente tiver preocupação em proteger a Constituição, em atender os interesses do povo, e não o interesse de banqueiro, o interesse das oligarquias. Ora, por que eu continuo falando isso? Porque assim como o seu bandido golpista, usurpador, do Michel Temer, recebeu um investigado, um corruptor, como esse Joesley, sem marcação prévia de agenda, às 11 horas, na calada da noite no Palácio do Planalto, diversas vezes o seu Gilmar Mendes também esteve e nós estivemos fazendo ao vivo, na calada da noite, ainda no Palácio do Jaburu. Fazendo o quê? Com o seu Michel Temer. Né, senhoras e senhores? Então assim, ó, esse país virou uma zona, cada vez mais é uma zona. As instituições estão cada vez mais deslegitimadas, tentam jogar a lama única e exclusivamente no Executivo e no Legislativo, mas agora essa delação deste corruptor e corrupto, Joesley, com a prisão de um procurador, e inclusive delatando que comprou 2 juízes, como diz aqui no vídeo, a pergunta que não quer calar. Quem são esses 2 juízes? Pior, o canalha, o usurpador, o corrupto do Michel Temer tenta dizer que a gravação era clandestina e que foi editada, mas em nenhum momento nega, que ficou sabendo que o tal do Joesley tinha comprado juízes e tinha comprado o procurador, e mais, sabendo dessas informações, como presidente da República, e em nenhum momento mandou investigar ou mandou prender essas informações que ele acabava de receber. Ou seja, senhoras e senhores, batom na cueca, não tem o que dizer. Acabou o governo Michel Temer. Agora, muito cuidado. Muito cuidado, porque neste momento a Rede Globo tenta agilizar o processo de queda do seu Michel Temer. Por quê? Porque quanto mais rápido for a queda de Temer, mais fácil é tocar o processo de eleição direta, que é alçar um oligarca, ele já tem vários nomes. Ontem, o Noblar, na sua coluna, capachão da Globo, já defendeu eleições diretas, colocando que a esquerda quer eleições diretas para eleger o Lula e para se salvar, e que o Globo defende eleições indiretas. Olha só, na cara de pau. Um pouco mais tarde, assistindo aqueles almofadinhas, para não dizer canalhas do Manhattan Connection, eles não só no programa Manhattan Connection, na Globo News, defenderam eleições indiretas, como já lançaram
Fernando Henrique Cardoso como um candidato, bem como aqui nos bastidores de Brasília, nós já escutamos o nome de Henrique Meirelles, que é uma outra piada, dizer que ele não sabia nada, sendo que ele era presidente do Conselho Consultivo das Empresas do senhor Joesley, este mesmo que denunciou e mostrou as suas gravações com Aécio Neves, falando inclusive, Aécio Neves falando em matar pessoas, e as gravações onde o seu usurpador, golpista, viagrento, o Michel Temer, fala inclusive em manter os pagamentos, os quais o tal Joesley estava fazendo para comprar o silêncio de possíveis delatores da Lava Jato. Senhoras e senhores, hoje eu estou um pouco rouco aqui em Brasília. Quem é daqui de Brasília sabe que tá seco, tá frio e acho que todo mundo se detonou. Acho que eu tinha para falar hoje, nós vamos... antes de terminar, dia 24, Ocupa Brasília. Aqui em Brasília, previsto para as 17 horas no Museu da República. Inclusive o Sindicato dos Professores já colocou que vai ter carga horária reduzida nas escolas. Divulguem ao máximo. Para vocês que nos acompanham no Botando Pilha, também nos acompanhem, principalmente aqui de Brasília, assistam o canal 12 da NET, a TV comunitária, porque a TV comunitária e as rádios comunitárias são, sem dúvida, um dos melhores instrumentos de comunicação de massa, fogem daquele sistema de algoritmo do Facebook, no qual apenas de 15% a 20% das pessoas assistem o que você está fazendo. Divulguem e diversifiquem os meios de comunicação, os quais vocês não só assistem, como vocês também propagam as informações de vocês. Twitter, e-mail, WhatsApp, telefone. Vão para a rua panfletar, olho no olho. E o principal, não tenham medo. Agora é o momento de ser cada vez mais aguerrido, de denunciar a tudo e todos que fazem parte deste golpe, principalmente o judiciário desse país. Principalmente o judiciário desse país, que há tempos, desde a época de Olga Benário, é o judiciário que entregou Olga Benário para os nazistas, é o judiciário que, tal qual o judiciário de Hitler sustentou o nazifascismo na Alemanha, aqui o judiciário também sustentou durante um tempo a ditadura. Ou seja, essa história de que tudo é legal, é justo, a história e os fatos cada vez mais provam que é o contrário. A falta de... A escravidão era legal, era legalizada. A negação do direito das mulheres de votarem era legal, mas não eram justos. O nazismo era legal na Alemanha e não era justo. E aqui neste país tentaram dar ar de legalidade a um golpe. E os fatos têm cada vez mostrado que o senhor Eduardo Cunha foi usado pela Rede Globo, pelas oligarquias, para dar o golpe, tal qual entregaram a cabeça de Eduardo Cunha. Agora, Temer não serve mais ao golpe. A Globo tenta entregar e jogar Temer aos leões para que haja o quê? Uma eleição indireta, para que este Congresso, hoje tomado por bandidos em sua maioria tomado por bandidos da bancada da bala, da Bíblia, do boi, dos bancos, escolha de maneira indireta o candidato da Rede Globo para presidir o Brasil. Portanto, senhoras e senhores, o momento é de organização coletiva, o momento é de denúncia aqui no Brasil, em Brasília, no mundo. O momento é de organização de rua, rua e rua, para que a vontade do povo seja respeitada. Quanto tempo temos aí, Paulinho? Quanto tempo temos aí? Ainda tenho mais 10 minutos? Eu não sei se a minha voz aguenta, eu tô bem. Então vamos lá, toca para 13 que eu vou botar aqui a peixeirada da semana. Sempre aqui, depois de ter falado um monte, sempre aí as nossas charges do nosso peixeira, né? Deixa eu ver aqui.
Peixeira super inspirado aí. Hoje é dia do abraço. Mesmo na luta contra o golpe. Se estiver aí em casa com a mãe, com o irmão, com a mãe, com o amigo, onde quer que vocês estejam, vamos dar um abraço, né? Porque é com a solidariedade da família, dos amigos, que a gente encontra forças para enfrentar o capital e lutar contra o golpe. Olha aí, super inspirado. A peixeirada da semana hoje não vem só em uma charge, vem em várias. Esse traço do Daniel Galvão, que é o Peixeira, é inconfundível. Mais um mafioso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu mostrar para vocês aqui. Ah, sim, galera. E depois de mostrar... Peraí, tem sim. Tá aí as charges do traço inconfundível do nosso artista, o qual eu tenho orgulho de ser amigo, Daniel Galvão. Mostrando aí o vice-vigarista, cada vez mais vai para o fundo do poço. Agora, tirando aí a excentricidade, vamos lá para algo que para mim é nojento. Sabem o que é isso aí, galera? Isso aí, nada mais, nada menos é do que meia dúzia de policiais sádicos, para não dizer sociopatas, psicopatas com direito de usar arma, tirando uma selfie naquela operação com altíssimo grau de repressão que o governo Geraldo Alckmin e a prefeitura deste outro sociopata chamado Dória protagonizou ontem na Cracolândia. Tocaram o terror praticando nada mais, nada menos do que higienização social, tratando as pessoas que ali estavam como coisas. Na falta de política pública de redução de dano ou de tratar pessoas em situação de risco ou de situação de vulnerabilidade social, tocaram o terror, tiro, porrada e bomba, prenderam as pessoas, tratando as pessoas literalmente como animais, certo? E para isso, a gente vê hoje, é o que a gente tem visto aí nessa foto, nada mais é a tradução do estado de exceção e de uma ditadura jurídico-midiática que nós vivemos hoje no país, onde as polícias militar, civil e da Guarda Nacional ocupam o lugar dos psicopatas militares da época da ditadura militar. Certo, galera? Fica aí essa imagem nojenta. Depois não sabem por que a sociedade não confia, né? Tá aí. Galera, eu agradeço a cada uma e cada um de vocês, peço desculpa pela voz, espero que não tenha me excedido, mas também se tiver me excedido, os caras estão se excedendo no autoritarismo, na retirada de direitos sociais, né? No espancamento de estudantes, enfim, nessa calhordice aí, como disse o outro picareta, Romero Jucá, né? Essa suruba, né? Jurídico-midiática, o qual o Brasil está mergulhado. Então, peço desculpa. Quem não estiver gostando também pode... Vai lá assistir as novelas da Globo, porque eu não estou aqui para ficar medindo palavras diante dessa situação no qual o nosso país, a nossa democracia, foi literalmente estuprada por um golpe jurídico, midiático, parlamentar, tramado pelas elites e pelas oligarquias e pelas grandes corporations desse país. Um beijo para cada um e cada um de vocês. A gente agradece aqui a galera, a equipe daqui da TV Comunitária que nos aguenta e que nos ajuda. Peço para vocês
curtam a página da TV Comunitária. Vocês podem ver que eu faço a transmissão, eu só compartilho o link em qualidade de HD, que é transmitido da página da TV Comunitária, eu compartilho para o nosso canal Botando Pilha e para alguns grupos e também para o nosso perfil pessoal, justamente para que vocês vejam que há uma página da TV Comunitária, curtam, compartilhem, convidem amigos e amigas, para que cada vez mais a gente fortaleça essa TV, que é sem dúvida um espaço no qual nós temos a liberdade de construir uma narrativa bem diferente, diametralmente oposta à narrativa golpista, canalha, suja e vil de uma Rede Globo que tenta dar ares de imparcialidade com os seus urubólogos e jornalistas com aquela cara de pau, sem vergonha, com cara de que, gente, o que está acontecendo, né? Merdal Pereira, Cristiana Bobo, aquele outro pamonha do camarote, né? Ficam assim como se não soubessem de nada. Pois eu vos digo, senhoras e senhores, tudo isso que está vindo à tona, nós sempre soubemos que o senhor Aécio Neves era ligado com narcotraficantes, que não media escrúpulos, e inclusive era capaz de matar para se manter no poder. Estão com essa carinha de panaca, a gente sempre denunciou isso, e a verdade agora veio à tona. Certo, galera? Então, mais uma vez, obrigado a vocês por nos aguentarem. Nos mobilizemos, porque o golpe segue em curso. A Rede Globo, as oligarquias, os banqueiros e o mercado querem e vão fazer de tudo para eleger de maneira indireta o próximo presidente da República. E só com as ruas, a massificação da indignação contra as grandes corporations, os banqueiros e os canalhas golpistas da Rede Golpe, é que a gente vai poder vencer. Um beijo para cada um e cada um de vocês. A gente segue aqui sempre. Pode encerrar, Paulinho? Paulinho está permitindo. Um beijo para cada um e cada um de vocês. Até semana que vem. A gente segue aqui sempre, botando pilha na TV e botando muita pilha. Um beijo, até a próxima. Está chegando. Botando pilha na TV.